pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Professora Solimar Silva. E esse mês, mês especial dos professores, eu estou trazendo uma galera de peso para compartilhar o conhecimento. Mas peraí, não para não. Se não é professor, não vai pulando esse vídeo, porque esses professores estão falando para outros professores também, mas falando para pessoas que estão buscando aprender inglês ou que estão nesse processo, ou até quem está pensando em ser um futuro professor. E hoje eu trago para aqui, né, para nossa conversa, nesse terceiro vídeo dessa série do mês dos professores, a Michele Guariento, que é professora, ó, de quê? De quê? De inglês, tanto na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, como também na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ela é formada em português e inglês pela UF. Ela já participou de dois intercâmbios internacionais, o primeiro deles em Londres e, mais recentemente, em 2023, o Programa de Desenvolvimento de Professores de Inglês, PDPI, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. E além de participar de vários projetos do Open Programs e do Bright, que eu vou deixar aqui na descrição para você saber que sopinha de letrinha é essa. Também já estou deixando com vocês o Instagram da Michelle para vocês seguirem. Então é com muito carinho, muita alegria que eu recebo aqui você, Michelle. Obrigada por ter vindo. Ô, Solimar, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e poder interagir com o pessoal aí do seu canal. Muito obrigada. Ah, obrigada a você. E já para começando, assim, te apresentei, assim, você tem tanta coisa, mas tem alguma coisa assim específica, seja do seu tempo de atuação, seja da sua formação que você gostaria de destacar, o seu contexto de ensino, algo que você gostaria de trazer aqui para quem está assistindo? Bom, gente, eu tenho uma formação de curso de inglês, né, no início, e os cursos de inglês, assim, eu seguia toda uma metodologia, mas eu sempre tive vontade de desenvolver coisas novas, usar minha criatividade, e o curso a gente fica um pouquinho mais, né, engessado ali na maioria dos cursos de idiomas. E aí, entrando para a rede municipal e rede estadual, eu tive um pouco mais de liberdade para criar, para usar a criatividade, para brincar. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas desse meu lado aí criativo para visando aí o aprendizado de língua estrangeira. Viu, gente? Viu por que que eu tô trazendo só gente boa aqui? Então já vou começar já, sim, já que você está com toda essa criatividade, você falou, né, que aí na escola proporciona, mas também essa experiência que você teve e tem, né? Você não teve, você tem a experiência com você de cursos de inglês. Muita gente que está assistindo a gente aqui talvez esteja no processo de pensar começar a estudar inglês ou já está nesse processo de fazer inglês. Quais seriam, assim, três dicas, três estratégias, ou três conselhos, sei lá, que você daria para quem está querendo aprender inglês poder alavancar a sua aprendizagem? Bom, gente, em primeiro lugar é o seguinte: não desistam, tá? Vai bater aquela insegurança, não desistam, é assim mesmo, isso acontece com qualquer língua, não desistam. Segundo lugar, ouçam bastante, se envolvam com o listening, mesmo que você esteja no início, ou se você é intermediário ou avançado. Músicas em inglês, procura sempre ouvir. Séries, coloca série com áudio em inglês, bota a legenda em português no início. Aos poucos você vai colocando a legenda em inglês, perdão, bota a legenda em português no início, mas depois, conforme você for desenvolvendo, bota a legenda em inglês. Se envolva com o listening. Tá arrumando a casa? Bota um podcast em inglês, bota alguma coisa para você ouvir em inglês. E a terceira dica é pratique. Eu praticava muito, Solimar, sabe como? Falando sozinha. Em casa, às vezes eu criava situações e falava sozinha. Eu lembro de uma situação que eu criei, que eu encontrava o Brad Pitt no Rio de Janeiro. Eu era super fã do Brad Pitt, ainda sou, mas ele era o meu crush na adolescência. Então eu criei um diálogo. O que que ele falaria para mim, o que que eu falaria para ele? E o interessante, as palavras que eu não me lembrava, eu não sabia, eu anotava e perguntava para a professora. Então eu criava situações. Então crie situações, fale sozinho, pratique. Ouça e não desistam que vocês vão conseguir. Uau, excelentes conteúdos, excelentes estratégias. Gente, teve coisa que ela falou aqui, se você prestar atenção nos outros dois vídeos, que eu vou deixar ao final desse vídeo,
um card para você assistir os vídeos anteriores com a professora Érica Soares e também com a professora Palmira, que vocês vão ver que elas tocaram de formas diferentes, é claro, mas sobre a questão de você se envolver, estar, buscar um ambiente que o inglês esteja ao seu redor, né? Como a Michelle trouxe a questão do listening em várias atividades práticas. E, Michelle, eu também falava sozinha, acho que a gente compartilha o nosso neurônio, hein? É isso Eu aí. lembro que eu estava no ônibus, eu falando sozinha, tentando inventar diálogos sozinha, quando de repente eu dava por mim, as pessoas estavam olhando, é claro, talvez eu falava um pouquinho mais alto do que eu estava prestando atenção, e aí eu fingia que eu estava cantando, porque cantar pelo menos não achava que eu era doido. Então, é uma estratégia que funciona muito bem. E falando, né, sobre isso, você está dando várias sugestões para pessoas aprenderem. Nós, professores, a gente vive o tempo inteiro buscando estratégias para que nossos alunos aprendam. E eu fiquei muito curiosa para saber se você, na sala de aula, pode ser do curso, mas de preferência se você estiver na escola, eu acho que é muito bacana para professores de escola, da educação básica que estiverem nos assistindo, você poder inspirar que, de repente, com um projeto bacana que você ou um colega tenha desenvolvido e que foi um sucesso entre os alunos. Você lembra de algum exemplo? Bom, Solimar, tem alguns projetos que eu desenvolvi com eles, mas um que me chama muita atenção e eles ficam muito animados é quando eu estou ensinando a respeito dos países, né? Estou dando aquela aula e sobre os países em inglês. E aí, o que que eu procuro fazer? O que que eu faço geralmente? Super funciona. Eu começo a perguntá-los, né? Faço um warm-up, pergunto os alunos se eles, quais são os países que falam inglês, que eles conhecem. Então, sempre vem Estados Unidos, aí um outro fala Inglaterra. Então, o que que acontece? É um projeto que eu coloco para que eles possam conhecer outros países que também falam inglês, porque fica tudo muito Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra. Então, a partir do que eles me falam, eu jogo para eles o seguinte, que existem outros países que são falantes de língua inglesa. E aí eu começo a introduzir esses países primeiro em português, eu faço um hangman no quadro, coloco de repente Canadá ou Nova Zelândia, ou eu coloco África do Sul, e aí eles vão tentando adivinhar, porque eles já ouviram, né? Vão tentando pelas letras. E eu primeiro peço para que a gente faz o hangman com o alfabeto em inglês, mas eu boto primeiro a palavra em português para eles, né? Quando eles descobrem o país, por exemplo, Nova Zelândia, aí eu coloco embaixo o nome do país em inglês e treino com eles. E é legal que eu posso juntar com geografia também, né? Depois que eu faço pelo menos uns 3 ou 4 países falantes de língua inglesa, que são países para eles diferentes, eu estou falando de segundo segmento, tá? Sexto ano, sétimo. Eu, com o mapa mundi, mostro para eles onde os países estão localizados e peço para que eles, né, em casa, pesquisem sobre esse país, sobre a bandeira do país, tragam a bandeira desenhada e tragam uma curiosidade. E aí, na aula seguinte, porque isso já pega aí um tempo de aula, porque na Prefeitura do Rio, em torno de 50 minutos, né? No Estado também. Então, esse momento, esse primeiro momento, já pega esses 50 minutos de aula, né? Do meu primeiro tempo de aula, e às vezes se estende para 2 tempos. E aí eu peço para que eles em casa pesquisem uma curiosidade e a bandeira, porque dessa forma também a gente conhece um pouco da bandeira do país. Na aula seguinte, assim, é certo de a maioria fazer, eles pesquisam, eles trazem. E aí a gente compartilha curiosidades. A maioria das curiosidades são coisas que eu até já pesquisei, já sei. Eles compartilham e fica uma coisa bem bacana. E aí, o que que eu faço? Para voltar para o ponto da aula, que é ensinar o nome desses países, eu reforço, né? Coloco os nomes em inglês, a gente pratica, e a partir desse momento, toda vez que eu for citar um desses países, eu vou citar em inglês para que eles possam memorizar. Depois que eu termino esses países, né, de trabalhar com eles, desse primeiro momento, aí eu começo a introduzir outros países também, porque eu acho muito importante que os alunos conheçam outras culturas, outras realidades. E aí eles acabam aprendendo um pouco sobre os países de língua inglesa
e depois eu introduzo outros países e aí eu vou ensinando em inglês a eles. Uma coisa também que eu acho legal, para resumir, eu uso também aquelas webcams que estão ao vivo e coloco de algum lugar e aí eu falo para eles, gente, vocês sabem, essa hora aqui, ó, tá acontecendo isso em tal país. E eles ficam encantadíssimos, né? E eu falo, vocês podem fazer isso em casa também. Baixar, olhar, né? Entrar na internet, colocar webcam, e aí você vai procurar um momento que está ao vivo ali, tem vários sites, e aí você vai conseguir ver o que está acontecendo naquele momento. Então, é muito interessante. Isso proporciona ao meu aluno conhecimento linguístico, conhecimento cultural. Ele viaja, é o que eu mostro para eles. Eles viajam sem sair de casa e acende neles a vontade de querer aprender ainda mais, seja para poder um dia viajar para lá ou para poder aumentar os conhecimentos. Então, assim, isso é um projeto que eu faço de countries, e aí eles trazem bandeiras. Quando dá tempo, a gente elabora uns cartazes com as bandeiras e fica bem bacana. Então, isso é um projeto que eu gosto muito sobre países. Lembrando, eu inicio com países de língua inglesa e depois vou introduzindo os outros, com a participação deles. E eles adoram. Ai, que interessante, né? Todo professor, em algum momento, ainda mais para os alunos iniciantes, vai ter lá um capítulo, uma unidade para falar sobre countries. Dá para incluir, logicamente, né? A Michelle não trouxe aqui, porque o projeto é um recorte, mas nationalities, languages, então dá para trabalhar bastante coisa. E um aspecto que me chamou muita atenção e que é muito importante a gente buscar é justamente a questão cultural, né? Essa interculturalidade. O aluno está aprendendo a língua inglesa no contexto brasileiro e saindo um pouquinho de uma polarização de que é só esse ou aquele país, ele conseguir pensar que tem países na África, que tem outros países em outros lugares que falam inglês e que às vezes eles nem tinham ouvido falar o nome, né? Então, isso é muito importante. E eu gostei muito que você falou da participação deles, eles ficaram interessados, por isso que eles fazem o dever de casa. Se fosse só algo imposto, Não, é não fazem verdade. nem fazer, para que que eu E vou só fazer? mais uma, então, só mais uma coisinha, Solimar, que eu esqueci. Então, essas bandeiras, quando eles trazem, aí a gente expõe, e eu uso como visual aids e mostro para eles, gente, tá vendo? Olha só que bacana, vocês estão contribuindo para a aula, e às vezes eu levo até para uma outra turma, que de repente eu vou precisar para fazer algum trabalho, mas eu falo, gente, eu posso usar, vou usar a autorização de vocês, vou dizer que foram vocês que fizeram. Então, eles se sentem, porque eles fazem parte do processo, entendeu, Solimar? Então, assim, às vezes você não tem uma internet, você pode usar a criatividade dos alunos, o papel, a caneta, o lápis de cor, e com certeza vão sair projetos incríveis por aí nas salas de aulas do nosso país. E isso, sabe, o pessoal que está assistindo, quem é professor, possivelmente pode estar se identificando, né? A gente trabalha, como você falou, município do Rio e também o estado do Rio de Janeiro, a gente sabe da realidade quantitativo de alunos dentro da sala de aula, quantitativo de alunos talvez incluídos também, imagino que você tenha, e também, às vezes, o baixo interesse pela língua inglesa. E quando a gente começa a mobilizar, eles começam a ver que eles estão ali no centro, isso faz toda a diferença. Pessoal, é um vídeo curto, a gente já está quase se encaminhando para o final. Então, assim, se você está sentindo que é algo que alguém pode se beneficiar, você já curte aqui e comenta, porque o YouTube é a maneira que lá os robozinhos, o algoritmo, ele entende que é um conteúdo importante. Se você não é inscrito nesse canal, lógico que eu vou te convidar para se inscrever e ativa a notificação, porque toda segunda-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal. E claro, já segue essa poderosa Michelle. O Instagram dela está aqui na descrição do vídeo, também está aparecendo aqui em algum lugar aqui da tela. E você está falando muito sobre os alunos, né? E talvez vai ter quem está nos assistindo que tem pensado, eu gostaria de ser professor de inglês, eu estou na dúvida, o que que eu faço? Então, eu queria, Michelle, que você desse um conselho para quem está pensando em ser professor de inglês. Bom, ser professor de inglês vai muito além da língua, tá? Vai muito além de você ensinar uma pessoa a falar, compreender. Eu acho que abre, eu acho não, abre portas. Então, se você quer ser professor de inglês, saiba que você precisa
lembrar que você não vai só ensinar a língua, mas você vai abrir portas para esse aluno, porque o inglês, no momento, é a língua universal. Então, interaja, interagir é algo muito bom. Esteja sempre procurando aprender, porque se você quer ser professor, seja de inglês, de qualquer outra língua, você precisa sempre se atualizar, precisa sempre estudar e trocar. Trocar é muito bom. Foi através dessa troca que eu conheci a Solimar, que eu conheci outros professores incríveis que me ajudam, me ajudaram, me ajudam e vão continuar me ajudando. Então, essa troca é muito importante. Não desista, corra atrás, compartilhe, estude e interaja, que com certeza você vai ser um professor por excelência. Uau! Pessoal, é, eu, quem você já me conhece quando eu trago convidado, eu gosto de ir anotando, né? E algumas coisas que as pessoas falam. Eu gostei, assim, que a Michelle, ela repete de formas diferentes, ou em momentos diferentes, uma coisa que é muito importante, que eu não desista. E talvez pareça assim, tão simples, não desista, mas isso é muito profundo. Por exemplo, no aprendizado, né, do inglês, durante a aprendizagem, muita gente desiste. Quantas vezes eu recebo alunos na Fast Pass Idiomas falando assim, nossa, esse é o 10º curso. Eu falo assim, então não vai ter o 11º. Eu brinco, porque é realmente esse persistir, né? O processo de aprender não é fácil. Talvez façam querer parecer os gurus da internet que falam que você vai aprender inglês em 2 meses. O processo de ser um professor, como a Michelle bem colocou, não é assim, né? Acho que a gente nem precisa propagar muito, todo mundo sabe que não é fácil, né? Mas é isso, se você persistir, de você buscar, e olha, buscar, eu acho que dá para perceber a Michelle aqui, a alegria que ela traz, com que ela compartilha, e é isso, a gente precisa desse professor que leve vida para a sala de aula, que leve esse entusiasmo. Então, assim, Michele, sou muito grata por você, nesse tempo que estamos juntos, você ter compartilhado. E, pessoal, tem dúvida, tem pergunta, a gente tem um combinadinho com todos os nossos convidados. Na semana que o vídeo está sendo lançado, né? Então, agora está sendo lançado dia 20 de outubro. Durante essa semana, a gente sempre pede assim, para quem está participando, convidado, dá uma entrada, vê se o pessoal comentou, perguntou. Então, você aproveita a primeira semana de lançamento do vídeo, pergunta e também a qualquer momento já seguindo a Michelle aqui. Então, Michelle, muito obrigada pela participação, por enriquecer aqui com a sua experiência, com esse entusiasmo que você tem. Obrigada. Obrigada, Solimar, obrigada a todos que estão assistindo. E é isso, é uma troca, fiquem à vontade e a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Beijão, obrigada, Solimar. Pessoal, obrigada a vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.